Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Professor Rafael Oliveira, terceira série, Física. Nós vamos continuar o capítulo 2, aula 3, falando sobre a questão da estática. A estática é basicamente, os corpos que estão aqui em repouso. Vocês vê em obra, por exemplo, andaimes, ventilador de teto, tudo que é preso para poder manter o que? Fixo, né? Outro grande exemplo, quando você faz uma obra, para você quer levantar uma casa, um apartamento, o que você faz? Coluna, justamente para poder você proteger do vento, da chuva e também suportar o peso dos móveis que estão em casa. Também os móveis também são exemplo de estática, né? O tripé, onde eu coloco o meu celular para poder gravar para vocês, também tem que manter o que? Fixo, para que eu possa ficar estático passando as aulas aqui. Então a estática é o que? Ela estuda os corpos em repouso e a resultante das forças tem que ser nula, tanto na parte horizontal, que é uma barra fixa, ou uma barra assimétrica, quem vê as provas de ginástica, ou na vertical, quando você coloca um andaime, tá? Então, o que ele diz aqui? A estática estuda os corpos e sistemas nos quais as forças estão em equilíbrio, ou seja, o resultante das forças zero, que acompanha a primeira lei de Newton, tá? E, de acordo com a lei de Newton, para uma partícula estar em equilíbrio, a força resultante sobre ela deve ser nula, tá? Como diz a lei da inércia. Contudo, para um corpo extenso, essa condição é necessária, mas não suficiente. Como exemplo, a barra baixa tende a girar no sentido horário com a aplicação de tais forças, como por exemplo uma gangorra, tá? Apesar da resultante dela ser zero, então como se quantifica esse equilíbrio de rotação? Inclusive, essa resposta você vai ter durante a aula, tá? Nós temos a estática no movimento sentido horário ou anti-horário. Quando você aplica uma força de 100 newtons, ela vai girar para cá, tá? Nesse sentido, é o sentido do relógio, tá? E ela vai ter uma reação aqui de 100 newtons, certo? Mas o giro é assim, tá? Uma força aqui, girou assim, como você fala o quê? Numa gangorra, tá? Você vai, um lado vai afundar e o lado de cá, ele vai o que? Levantar, certo? Nós temos o momento, o torque, tá? O torque, quando você vai girar uma chave, abrir uma porta, aquilo é um torque. Quando vai ligar o carro, também é um torque, tá? O torque você tem o que? O momento da força é força vezes deslocamento, tá? Nesse caso aqui, em relação a esse ângulo aqui, tá? Aí você tem força vezes deslocamento vezes o seno do ângulo. Tranquilo? Aí você vai ter essa distância aqui, tá? Porque é seno porque a força está o quê? Aplicada numa direção o quê? Horizontal. Quando é somente vertical, perdão. Quando é perpendicular, totalmente 1,90 graus, esse seno vai ser igual a 1, vai ser basicamente força vezes o deslocamento, tá? Consideração, que como há fator seno na fórmula, somente a componente da força que seja perpendicular à distância considerada contribui para o torque. Porém, na maioria dos casos, a força já está aplicada perpendicularmente e a distância considerada de maneira que seno θ, no caso seno de 90, é igual a 1, porque o maior valor que o ângulo assume é justamente o seno de 90. Aí você tem o momento, o torque. Aí você tem a força, quando você aplica perpendicular, numa distância. Quando você aplica aqui, esse aqui vai subir. Então, esse momento aqui vai ser sempre em relação a esse ponto O aqui, tá? O ponto O nós chamamos o centro, ou o centro de massa, que é a mesma coisa, tá? Mas o centro de massa ou centro de gravidade justamente coincide com o meio, O pulo do gato, porque ele o quê? Ele aplica uma força e aterrissa todo alinhado com o seu centro de gravidade, tá? Nós temos 3 tipos de alavanca, Alavanca são instrumentos que permitem desenvolver para poder conseguir fazer andar
as nossas vidas, outras técnicas, tá? Que alavancas são máquinas simples, né, compostas por um ponto fixo, fulcro ou ponto de apoio, uma força potente e uma força resistente. Seu objetivo, de forma geral, é obter uma vantagem mecânica para realizar a força. A distância de uma força até o ponto de apoio é comumente chamada de braço da alavanca. Suas aplicações cotidianas são muito variadas. As alavancas são divididas em interfixa, interpotente e interresistente, né? E nós vamos estudar a função de cada uma. Vamos ver a questão da interfixa, né? Nesse tipo de alavanca, o ponto está localizado entre a força potente e a força resistente, né? Um grande exemplo é uma gangorra ou um alicate, né? Um alicate, quando você tem... O alicate é o que? São os cabos, né? A parte daquele meio, né? Onde está o parafuso, ali nós chamamos de articulação, né? E a parte dos dentes nós chamamos de ranhura, tá? Aí quando você tem uma gangorra, isso aqui é parecido mais que você tem uma força resistente e uma força potente. E aqui é o ponto fixo, que é sempre no meio. Na praça tem, né, uma gangorra. Vocês observem por baixo dela que vai ter um ponto fixo que vai virar o quê? Vai girar para cá, vai para cá. Se a força for aplicada aqui primeiro, isso aqui vai afundar, essa aqui vai subir. Se for aplicada aqui embaixo, essa aqui vai afundar e essa aqui vai o quê? Vai subir, certo? Então foi aplicado o quê? Uma força e um torque. Mas lembrando, tá? Que a força resistente tem que ser igual que a força potente, tá? Os torques são iguais. Interresistente, tá? Interresistente, nesse caso a força resistente está entre o ponto fixo e a força potente. Quebra-nozes ou um carrinho de mão, né? São exemplos de força interresistente, tá? Como você tem um carrinho de mão, você precisa o quê? Um ponto fixo. Tá? E você aplicar uma força para que possa fazer andar. No quebra-nozes você precisa a força onde está o que? Os cabos, né? Para que vocês possam quebrar o nó, né? A noze, né? Aí você tem um ponto fixo, né? E você tem uma força resistente e vai reagir com uma força potente aqui, tá? Interpotente, né? Interpotente, por último, alavanca nas quais a força potente está entre o ponto fixo e a força resistente. A pinça é considerada um exemplo desse tipo de alavanca. A pinça, né? Quando às vezes você quer abrir uma porta, né, que perdeu a chave ou tá ruim, aquela pincinha, né? Aí você tem um ponto fixo aqui, né? Aqui vai estar a força potente, vai estar localizada aqui e vai ter a força resistente para cá, certo? Então a força potente vai estar entre o ponto fixo e a força resistente. Tranquilo? Nós temos o equilíbrio do ponto material e o equilíbrio do corpo extenso, né? Resultante da força é nula, tá? Tanto seja na força vertical quanto horizontal, tá? E se você tiver um objeto em 3 dimensões, que é um cubo, uma esfera, um paralelogramo, né? E se você olhar para a parede, você vai olhar o que? A parte em pé é y, um lado é x, é outro y, né? Mas o que vai valer para nós aqui, que o somatório das forças sempre vai ser igual ao quê? A zero, tá? F é a força, Fx componente x da força, F de y componente y das forças, Fz componente z das forças. E nós vamos estudar o tipo de equilíbrio. Nós temos 3 tipos de equilíbrio. Equilíbrio estático, né, que é indiferente, instável e estável, tá? Nesse caso aqui, o equilíbrio aqui é instável, tá? Equilíbrio instável quando o corpo sofre um pequeno deslocamento da sua posição de equilíbrio. Por menor que seja, ele tenderá a afastar-se cada vez mais dessa posição, tá? Você tem essa situação aqui, você vê tá o que? Coincide aqui com uma parábola com cavidade voltada para baixo, tá? Quando isso acontece, ele sai da posição de equilíbrio, vai ser um equilíbrio que é instável, tá? Nesse equilíbrio estável, para vocês identificar, a parábola está o quê? Com cavidade voltada para cima, tá? Aí você vai estar o quê? Estável aqui, tá? Equilíbrio estável o quê? Quando o corpo deslocado na sua posição de equilíbrio tende a voltar para a sua posição inicial, como no caso mostrado na figura, tá? Equilíbrio indiferente, né? Quando o corpo, independentemente de onde seja posicionado, permanece em equilíbrio, certo? Que nesse caso aqui, nessa trajetória retilínea aqui, ele vai estar na posição indiferente.
Agora nós vamos fazer exercício de aplicação que vai ajudar a vocês a fazer AD, tá? Vai ser baseado nessas questões aqui, tá? Não tem nem mais o que inventar, tá? Mas eu peço para os senhores aqui que coloquem a resolução para mim passo a passo, escreva a fórmula, escreva os dados, para que eu possa acompanhar o raciocínio de vocês. Porque colocar só o resultado, eu não vou estar vendo como é que vocês estão lidando com a disciplina. A minha preocupação é que vocês aprendam, certo? Calcule o momento de uma força que mede 40 newtons quando possui um deslocamento de 3 metros, né? Aí se você aplicar o momento, você vai fazer o quê? Você vai multiplicar 40 vezes 3, que vai ser 120 newtons, tá? Então você tem o momento, a força vezes deslocamento, que 40 vezes 3 é igual a 120 newton vezes metro, tá? É basicamente você multiplicar a força pelo deslocamento. Só isso. A questão 2, uma caixa A de peso igual a 300 N é suspensa por duas cordas B e C, conforme a figura a seguir, tá? O dado de seno de 30 é 0,5, tá? Você tem o valor da tração na corda B, né? Quando você tem aqui, ó, corda B, você tem esse pontinho aqui, ponto C e o ponto A. Mas só que nós só vamos estudar essa parte aqui. Você pode fechar até um triângulo aqui, tá? Aqui vai ser do peso e aqui vai ser do que? Da tração que você quer, tá? É 150 newtons, 259,8 newtons, 6, C no caso 346,4 newton, D 600 newtons. Então, vamos analisar o problema. Aqui vai ter o peso e aqui vai ter a tração, tá? Você vai ter o cateto oposto e você tem a hipotenusa, que nesse caso é o seno do ângulo, tá? Então você tem o seno de 30 igual peso sobre tração. O peso que é 300 sobre TB. 0,5 TB igual a 300. 300 dividido por 0,5 é igual a 600 N. Logo achamos a alternativa D, tá? Então, né, nós queremos calcular o quê? Esse pedaço aqui, que é a tração de B, em função disso aqui, desse B aqui, desse peso P aqui, tá? Aparecer um problema semelhante, a maneira de fazer vai ser exatamente como está aqui. Não tem erro. Pode vir um seno de 60, um seno de 45, mas é lógico que o professor vai dar para os senhores o valor direitinho que vocês têm que usar. Mas é importante que vocês mostrem para mim essa estrutura aqui, tá? A questão 3, um homem de massa igual a 80 kg está em repouso em equilíbrio sobre uma prancha rígida de 2 metros de comprimento, cuja massa é muito menor do que a do homem. A prancha está posicionada horizontalmente sobre dois apoios, A e B, em suas extremidades, e o homem está a 0,2 metros da extremidade apoiada em A. A intensidade da força em newtons que a prancha exerce sobre o ponto A, apoio A, equivale a A. Então você tem, nesse ponto A, você tem o homem e você tem o ponto B, tá? Então você vai ter a normal, o ponto de apoio nas duas extremidades, mais o peso do homem, tá? Sendo que a somatório desse momento aqui é igual a quanto? Igual a 0, tá? E nesse caso, o centro aqui vai ser em relação sempre ao homem, beleza? Então, vamos equacionar passo a passo, né? Você tem o que? O torque é o que? Força vezes deslocamento, que o momento é a mesma coisa, e a somatória do torque ou de momento é a mesma coisa, tá? Você vai ter a normal de A, que vai ser referente a esse ponto aqui. Você vai ter o peso, que nesse caso aqui é do homem, que é justamente essa massa aqui. Se não fosse homem, teria que ser uma outra massa, tá? Mais a normal de B, tá? Que é em relação a esse cara aqui, tá? Só que as distâncias vai ser tudo em função da massa aqui, tá? Que em relação, nesse caso, o homem. Aí você tem a normal de A, mais o peso que é 0,2, menos a normal de B, 2 igual a 0, tudo isso igual a 0. Então, o peso é o quê? Massa vezes gravidade, que é 80 vezes 10, que é igual a 800 newtons. Então, você somando isso aqui, vai ser 2 vezes a normal de B, que é igual a 800 vezes 0,2. 800 entra aqui no P. Então, 800 0,2 dá o quê? 1.600,
160, tá? 9.600 dividido por 2 vai dar o quê? 80 newton, tá? E o somatório das forças vai ser o quê? A normal menos o peso mais NB é igual a zero. Então, como nós temos tudo, vai ser o quê? NA menos 800 mais 80, que tudo isso, a minha normal de A vai ser igual a quanto? A 720 newtons. Beleza? Então, pessoal, vamos para a questão 4, né, que um experimento, um professor levou para a sala de aula um saco de arroz, um pedaço de madeira triangular e uma barra de ferro cilíndrica e homogênea. Ele propôs que fizesse a medição da massa da barra utilizando esses objetos. Para isso, os alunos fizeram marcações na barra, dividindo-se em 8 partes iguais. Em seguida, apoiaram-se sobre a base triangular, com o saco de arroz pendurado, uma das extremidades, até atingir a situação de equilíbrio. Né? Quando tem equilíbrio, toda vez que eu falo isso, é o quê? Quando a resultante das forças é igual a quanto? Igual a zero, tá? Então, nessa situação, qual foi a massa da barra obtida pelos alunos, né? Fazer esse tipo de problema, tem que identificar o quê? Aonde está o centro de massa, que está aqui. Isso aqui é a massa, tá? A única força atuante é a força peso, tá? Em relação, esse centro aqui tem o quê? 1, 2, 3, tá? E a massa da barra é um só. 1 centímetro em relação ao centro de massa, que você pode ver por aqui, né? Que a força tem que ser igual desse lado aqui e igual desse lado de cá, tá? Então, entendendo, né, que a tração do que a corda puxando o arroz exerce sobre a barra de ferro é igual ao peso do arroz. Podemos, a partir daí, desenhar as forças do problema, que irão entrar em equilíbrio pelo fato de a barra não rodar e nem se mover. O somatório da força é igual a zero, o somatório do momento é igual a zero. Lembrando que o momento é o quê? Força vezes deslocamento. Então, nós temos que voltar para cá, tá? O que está envolvido aqui para que esse sistema, né, que é reunião de massa, de corpo, esteja em equilíbrio, né? Que o momento do lado esquerdo tem que ser igual ao que? O momento do lado direito. Agora, segundo passo, quais são as situações que estão participantes? Quem são os convidados? No caso, é o arroz e a própria massa da barra, tá? Só que a força atuante nesse arroz aqui é a própria força peso, que é mg, tá? E o lado de cá também mg. Mas só que nós queremos quem? A massa da barra. Só isso que nós queremos, né? Então vai ser o que? O peso do arroz vezes a distância do arroz, que menos o peso, vezes a distância aqui, que é igual a zero, tá? Então vai ser 5 kg vezes a gravidade, vezes 3, que é igual a massa no centro de massa, vezes G vezes 1. 5 vezes 3, 15, G vai cortar com G e acabou o problema. A questão 5, tá? É dado o sistema em equilíbrio, né? Que 137 igual ao quê? Cosseno de 53, que é 0,6. 153, que é igual ao cosseno de 37, igual a 0,8, né? Você tem esse teto aqui, e você tem essa corda 1 e a corda 2, e você tem isso aqui, né? Esse peso aqui, certo? Então, essas trações aqui tem que ser somadas para que se equilibre com essa massa aqui, né? O lustre, por exemplo, a corda, tudo que mantém bem esticado, bem estático, ou seja, parado, tá? Mas para nossos trabalhos, para nossas aulas, nós estático, em repouso, né? Em equilíbrio, nada de parado, tá? Tem que ser dinâmico. Então, né? Sabemos que a tração da corda 1 é 300 newtons, a tração da corda 2 é 500 kg, B, 400 newtons, 4.000 newtons, D, 400 joule, letra E, 4 newtons. Então, né, medida de tração tem que ser medida o quê? Em newton. Então, de cara, nós vamos mandar essa opção aqui embora, letra D também vai embora também, tá? Vocês vão trabalhar com a letra B, com a letra C, com a letra E, tá? Nós vamos aplicar a lei dos senos, tá? Que vai ser a tração de 1 igual a 37, o outro que é T2 sobre 57. Por que 37 e 37? Né? Porque a soma dos ângulos agudos são complementares, né? Então, você tem 300 dividido por 0,6, que é igual a T2 sobre 0,8.
que é igual a 300 vezes 0,8, que é igual a 0,6 vezes a tração, né? Que no caso T3, mas no caso nós queremos mesmo T2. Vai ser 24 por 0,6, que vai ser a tração, o quê? 400 newtons, tá? Só vou fazer uma pequena correção aqui, que aqui tem que ser 53, tá? 53. E para colocar numa situação mais uniforme, T2 aqui, tá? Mas o importante é que nós queremos esse valor aqui, tá? Tá joia. E tudo certo. Beleza? Então, nós achamos esse valor aqui, tá? Isso aqui é 53, porque 37 igual a 90. Ok, tá? E a soma dessas cordas aqui tem que ser igual ao peso. Mas isso aqui é somente o valor dessa corda aqui. A questão 7, né? Slackline é um esporte no qual o atleta deve se equilibrar e executar manobras estando sobre uma fita esticada. Para a prática do esporte, as duas extremidades da fita são fixadas de forma de que ela fique a alguns centímetros do solo. Quando o atleta de massa igual a 800 kg está exatamente no meio da fita, essa se desloca verticalmente, formando um ângulo de 10 graus com a horizontal, como esquematizado na figura. Sabe-se que a aceleração da gravidade é igual a 10 metros por segundo, né, ao quadrado, ou 10 metros vezes segundo menos 2, tá? Porque o metro por segundo sobe, tá? E o cosseno de 10 graus, 0,98, e seno de 10, 0,17. Aí no caso diz o seguinte: qual é a força que a fita exerce em cada uma das árvores por causa da presença do atleta? Letra A, 4 vezes 10 elevado a 2 newton. B, 4,1 vezes 10 elevado a 2 newton. C, 8 vezes 10 elevado a 2 newton. Letra D, 2,4 vezes 10 elevado a 3 newton. Letra E, 4,7 vezes 10 elevado a 3 newtons. Agora é o seguinte, o que eu tenho que fixar aqui, tá? Essa foi uma questão do Enem, tá? Que caiu em 2019. Para nós aqui, ó, a corda tá aqui e a corda aqui. Essa corda aqui, para poder equilibrar com o peso do atleta aqui, vai ser o quê? A tração desse cara aqui, mais a tração desse cara aqui, igual o peso. Certo? Como está esticado em relação à vertical, vai ser a tração o quê? T vezes o seno do ângulo. Tá? Então, né, como diz aqui, para equilibrar as duas trações, deve ser iguais para que suporte o peso do atleta. 2 vezes T seno θ igual a mg, 2T 0,17 igual a 800, tá? Porque a massa do atleta é 80 vezes 10, que 0,34T, que é igual a 800. Eu vou dividir esse cara por esse cara aqui, que é 2,352 vezes 10 a 3, né? Que é aproximadamente 2,4 vezes 10 elevado a 3, que é a alternativa D, certo? Para casa, diversos 4, a quarta bateria, exercício de 5 até o 10, tá? A D3 é lista de exercício, tá? Que eu vou passar para vocês, né? Dentro da nossa aula, tá? Acompanhando as videoaulas, dá para fazer tranquilo, tá? Mas eu peço, tá? Que os cálculos devem vir acompanhado com a resposta, tá? Não somente a resposta. Eu peço que faça os cálculos para poder acompanhar o passo a passo, tá? E a maneira o quê? Fórmula ou equação da questão, dados da questão e execução do problema. Fazendo sempre isso, vocês vão aprender. Inclusive, quando vocês fizerem um concurso aí no futuro aí, certamente vão ajudar vocês. Certo? Um abraço, até a nossa próxima videoaula. Tchau!